Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 18 de setembro. Agora na Espanha são 20 horas e 25 minutos. No Brasil, 15 e 25 da tarde. Gente, a BTC segue dando vigência a essa nossa grande cunha triangular. O candle de hoje segue engolfado pelo candle de anteontem, de 16 de setembro, da sexta-feira. O candle de ontem, sábado, teve um corpo real muito tímido, o de hoje também, meio que um doji, mas ambos seguem engolfados pelo candle de sexta-feira, o que indicia que a gente está desenhando uma subfigura triangular. Vamos botar aqui em perspectiva, aqui no nosso gráfico da banda de VWAP mensal. Vamos expandir aqui, ó. A gente, de uma maneira geral, segue formando fundos ascendentes, topos descendentes. Parece que a gente está formando uma subfigura triangular. Provavelmente isso aqui vai ficar orbitando em torno da VWAP mensal, que está ali em 20.300. Deixa eu até botar aqui mais bonitinho para vocês verem. Deixa eu botar uma linha reta aqui para ficar mais fácil de visualizar talvez esse triângulo que a gente esteja desenhando aqui. Os topos estão descendentes, os fundos estão ascendentes. Pode ser que isso aqui seja uma subfigura triangular que vá se desdobrar numa pernada ascendente, já que a gente segue engolfando essa banda de VWAP mensal do mês 9 que a gente está desenhando, segue engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, repetindo esse padrão comportamental aqui da grande banda do mês 5 de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e acabou desenhando o fundo para buscar o all-time high. Então essa série de engolfamentos sucessivos talvez seja o desenho de um fundo aqui, apesar dessa mega volatilidade. No nosso gráfico das VWAPs segue plenamente vigente a nossa figura triangular. Dá até para ver com mais clareza aqui a nossa subfigura triangular dentro desse triângulo bem maior que a gente está desenhando, né? Vamos colocar assim, e que provavelmente deve redundar num retorno à VWAP anual, já que a gente já está há muito tempo afastado dela. Vamos ver quantos candles no diário a gente segue afastado da VWAP anual. A gente já está indo para o 153º candle de afastamento descendente da VWAP anual. O último afastamento descendente a gente ficou 74, o último afastamento ascendente a gente ficou 64 e agora a gente está indo para mais de 150 candles de um dia afastados da VWAP anual. Vocês podem pegar qualquer período para trás, é raro a BTC promover um afastamento de 150 candles em relação à VWAP anual. Vocês podem pegar qualquer período para trás, nós estamos verdadeiramente protagonizando um evento absolutamente excepcional em todos os sentidos. Inclusive, se a gente buscar a nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, é muito raro ficar estressando aqui a lower por tanto tempo como a gente está fazendo. No intraday, a BTC nesse momento está esgarçando a lower. É possível que ela vá dar um beijinho aqui na lower do dia 16 de setembro, na lower de sexta-feira. A de sábado a gente tentou segurar, mas acabou perdendo. Agora a gente segue esgarçando. É bem provável que a gente vá buscar aqui um fundo duplo com essa agulhada de sexta-feira. Vamos ver como ela vai se desdobrar ainda no intraday. Na seara fática, o Departamento de Justiça norte-americano estabeleceu uma unidade para a repressão de crimes envolvendo criptoativos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou uma unidade composta por mais de 150 promotores federais, cujo objetivo será combater atividades criminosas relacionadas a criptomoedas. É o novo normal. E o Ducon, o fundador da Terraform Labs, que por sua vez fundou a Luna UST, que causou o crash de mais de 60 bilhões de dólares, diz que não está fugindo. Depois de ler essa reportagem, eu fui conferir o Twitter. Tá aqui o Twitter do Ducon, que diz que não está fugindo ou algo semelhante.
Ele disse que está à disposição de qualquer agência governamental, mas não disse onde estava. Só disse que não estava fugindo. Enfim, essa história da Terra Luna segue rendendo e a SEC versus Ripple buscam uma decisão sumária no seu imbróglio jurídico processual. Talvez tenha sido isso que tenha turbinado a cotação da XRP. Nesse caso, a Ripple e a SEC, a CVM norte-americana, pediram um julgamento rápido, sumário. A Ripple e a Security Exchange Commission, a CVM norte-americana, pediram um julgamento rápido, sumário, no caso envolvendo a instituição, a Ripple, e a CVM norte-americana. Nesse caso, tanto o autor, que é a SEC, quanto o réu, que é a Ripple, estão buscando o chamado julgamento sumário. Nesse caso, esse julgamento não vai criar um precedente, um leading case para casos futuros. Para a SEC talvez seja bom, porque se a Ripple ganhar, todas as investidas da CVM norte-americana acabam indo para o buraco. Para a Ripple é bom também, porque ela se livra dessa bronca e faz coisa julgada para o seu caso específico, mas não vai formar um precedente, um leading case para todo mundo cripto. Talvez seja bom para as duas partes. E é bom como um todo para o mundo cripto, porque força o Congresso norte-americano a legislar logo sobre o marco legal da criptografia. E o Federal Reserve se inclina para mais uma alta de 75 pontos base, ou 0,75%. Isso significa que a taxa básica de juros nos Estados Unidos vão para algo ligeiramente acima de 4%, o que coloca os Estados Unidos numa sinuca de bico, já que é óbvio que isso vai iniciar a inviabilidade do serviço da dívida ativa norte-americana. Lembrando que os Estados Unidos têm despesas absurdas com defesa, agora com o serviço da dívida e enfim, a administração de Joe Biden tem criado uma série de despesas extraordinárias, dando um delete no débito estudantil, ou seja, tem muita pressão que pode redundar numa mega explosão inflacionária depois que esse aperto quantitativo do Federal Reserve terminar. E as ações no Oriente Médio, principalmente a da Bolsa de Tel Aviv e do Egito, caem com preocupações com o crescimento global. Eu estava olhando a Bolsa de Tel Aviv, tá caindo já fechou, né? Caiu menos 1,56%. Ela é um prenúncio do que vai acontecer com o Nasdaq, já que a Bolsa de Israel alberga muitas empresas de tecnologia, então caindo menos 1,56% talvez seja um prenúncio de como vai abrir futuros de Nasdaq. Por isso que o mercado está nervoso. E um relatório do Morgan Stanley deixou algumas instituições de Wall Street em polvorosa. De acordo com o relatório, metade de toda a renda dos Estados Unidos é obtida por famílias que ganham mais de $100 mil por ano. A maioria dessas famílias possui casas próprias, não possuem hipotecas e tampouco refinanciaram essas hipotecas nos últimos 30 anos. Ou seja, isso significa que a maior despesa dessas famílias não está aumentando com esse aperto quantitativo do Federal Reserve e o aumento das taxas de juros, que está aumentando o custo do dinheiro. Mesmo o Fed subindo as taxas, não está pressionando o consumo dessas famílias que respondem por mais da metade do faturamento das instituições norte-americanas. Porém, os salários dessas mesmas famílias seguem aumentando. Para muitas dessas famílias, que representam uma grande parcela da renda nacional, as condições financeiras não estão tão duras. E sendo que a conduta hawkish do Fed está afetando o lado mais fraco de toda a sociedade, que são justamente os que estão abaixo dessa camada de renda nos Estados Unidos. Ou seja, o aperto quantitativo do Fed não está arrefecendo a inflação, porque o aumento do custo do dinheiro não está afetando as famílias que efetivamente sustentam a economia e a máquina estatal norte-americana. Ou seja, eles continuam gastando, as suas rendas, respectivas rendas, continuam aumentando
E isso não está surtindo efeito, o aumento do custo do dinheiro. Só está empobrecendo cada vez mais o lado que já era mais pobre e não está arrefecendo a pressão inflacionária. Ou seja, o Fed está enxugando gelo, literalmente. Ou seja, gente, o mundo está pressionado numa sinuca de bico, o Federal Reserve não sabe exatamente o que fazer, a política macroeconômica meio que bêbada do Federal Reserve está levando os Estados Unidos para uma mega camisa de força que, quando ela estourar, provavelmente vai levar a BTC para o nosso alvo em direção a essa... Muito antes disso, talvez, mas assim que essa pernada impulsiva ganhar tração, a gente vai alcançar o nosso alvo em 100 mil dólares e provavelmente vai passar com força, já que todo esse aperto quantitativo não tem mais como se sustentar. As divisas do G7, tirando os Estados Unidos, estão nas mínimas históricas. O iene está na mínima de 50 anos, o euro está na mínima de 20 anos, e o dólar australiano igualmente, o dólar canadense tá na mesma situação. Não tem como o Federal Reserve manter o dólar norte-americano supervalorizado em relação às divisas do G7 de forma absolutamente artificial. Essa camisa de força vai explodir e, quando explodir, a BTC vai ganhar uma atração brutal, já que existe uma relação de movimentação inversa entre o DXY, que é o que mede a força do dólar norte-americano, e a BTC. Então, fica esse registro, a BTC segue acumulando, o mundo está em polvorosa, a guerra do Putin segue caminhando para resetar toda a geopolítica e o sistema financeiro internacional. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.